E aí, galera, maravilha da natureza! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que você esteja sentadinho aí no seu reduto de estudos, prestes a finalizar a parte de termodinâmica. Hoje, galera, para arrematar a parte de termodinâmica, nós vamos falar dos refrigeradores e do conceito de entropia. Belezeira? Muito bem. O que é um refrigerador? Nós vimos, galera, lá na segunda lei da termodinâmica, que espontaneamente o calor propaga de um corpo quente, de uma região numa temperatura maior, para uma região de uma temperatura menor. Isso é espontâneo, tá? Esse sentido da propagação da energia da forma de calor é espontâneo, tá? Um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica está justamente aí. O calor não passa espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais alta. Espontaneamente é do corpo mais quente para o corpo mais frio. É impossível espontaneamente que o calor propague de uma região de temperatura menor para uma região de temperatura maior. No entanto, esse processo não é impossível, tá? Ele não é espontâneo, mas ele é possível. E quem faz isso? O refrigerador, a máquina frigorífica, o ar-condicionado da tua casa, a geladeira da tua casa. Por meio de compressões dentro de gases nos tubos ali internos do refrigerador, a gente consegue promover a propagação não espontânea, mas às custas de trabalho, às custas de consumo, gasto de energia, a gente consegue fazer com que o calor flua da região de menor temperatura, T2, para a região de maior temperatura, T1. Observe o sentido do fluxo do trabalho. Esse é o compressor ali do refrigerador funcionando. Na marra, por processos forçados, o calor está propagando de uma região de menor temperatura para uma região de maior temperatura. Esse é o esquema da máquina frigorífica. Esse Q2 aqui é a quantidade de calor que foi retirada lá de dentro do refrigerador. Por isso que lá esfria. Esse aqui é o trabalho externo realizado pelo compressor. É ele que está forçando isso. E o Q1 é o total de calor que vai ser transferido para a fonte quente, que é, por exemplo, a cozinha da sua casa, ou a parte de fora, lá onde está o aparelho de ar-condicionado. Então, esse Q1 é a soma do trabalho com o Q2. Belezeira? É o que é dissipado. Por isso que atrás da geladeira tem aquele treco de ferro ali, né, de metal, que é o dissipador. Você usa para secar roupa, o tênis às vezes e regaça o funcionamento da geladeira, mas tudo bem, né? O que importa é secar a roupa. Então, ali a gente tem um dissipador, que é justamente essa energia provinda lá de dentro do refrigerador, mais o trabalho realizado forçando isso e passando essa energia para fora na forma de Q1. Então, nós temos como medir essa eficiência da máquina frigorífica, tá? Essa eficiência é a relação dessa quantidade de calor que foi retirada lá de dentro do refrigerador e o trabalho, né, necessário feito pelo compressor, pelo motor que faz essas compressões aí e faz essa maracutaia acontecer. Belezeira? Da mesma maneira, galera, que a gente tinha uma máquina de Carnot de rendimento máximo, a gente tem um refrigerador de Carnot de eficiência máxima. Sacaram? Então, olha só, nós vimos que o refrigerador é aquele cara que retira calor de uma fonte fria na temperatura T2 e transfere essa energia na forma de calor para o ambiente onde a temperatura T1 é maior, às custas de trabalho. E no slide anterior nós vimos que a eficiência é essa quantidade de calor retirada da fonte fria pelo trabalho.
No caso do ciclo de Carnot, ao contrário, que seria esse daqui com as isotérmicas e as adiabáticas acontecendo, a eficiência máxima de um refrigerador seria a razão da temperatura absoluta T2 pela diferença T1 menos T2, que é a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, beleza? Essa é a eficiência máxima de uma máquina frigorífica. A máquina frigorífica de Carnot. Maravilha? Então, agora, nós vamos estudar o conceito de entropia. Para arrematar, eu vou falar do conceito de entropia. É um conceito mais ou menos simples, mas de grande importância na termodinâmica. O que ele diz? Em qualquer sistema físico, a tendência natural é aumentar a desordem. Ou seja, sair de uma situação mais organizada para uma situação mais desorganizada. A entropia, toscamente falando, mede justamente essa medida da desordem que acontece em um sistema. Então, olha só, vamos supor que aqui a gente tenha dois lugares onde a temperatura aqui seja maior do que aqui, por exemplo. Então, nós temos a coisa organizada. Temperatura, moléculas mais agitadas aqui, moléculas menos agitadas ali. Se isso deixa acontecer uma troca de energia de forma espontânea, a tendência é todo mundo ficar na mesma temperatura. Ou seja, não tem aquela coisa organizada, tem a coisa bagunçada. Todo mundo vibrando ali psicodelicamente e você não consegue identificar quem tá mais rápido, quem está mais devagar. Esse exemplo da gota de óleo também, de gota de tinta também é legal. Você pega uma gota de tinta, ela está organizadinha numa bolinha, você joga ali e espontaneamente ela espalha, desorganiza. Você não tem mais aquela coisa ali concentrada, tá? Esse é um outro exemplo de aumento da entropia. A tendência natural é sempre aumentar a entropia. Agora, para a gente fazer isso ao contrário, é um esquema forçado, beleza? Você teria que gastar energia para diminuir a entropia do sistema. O cálculo da entropia, representado por S, é a quantidade de energia, na forma aqui trocada, dividido pela temperatura que isso acontece. Esse é o conceito de entropia. Beleza? Então, com isso, finalizamos a parte de termodinâmica. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até a próxima, galera. Valeu!